Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso. Então, o que seria esse sistema nervoso? É bem verdade que todo organismo vivo, ele vive em interação com o ambiente. Os estímulos que são gerados por esse ambiente geram sempre uma reação, uma resposta. Então, a função do nosso sistema nervoso é simplesmente a de controlar, regular e integrar todos os sistemas do nosso corpo mediante aos estímulos ambientais e fisiológicos do próprio organismo. Então, esse sistema, ele tem uma importância enorme no processo de detecção ali de um estímulo e, lógico, na geração de uma resposta. E isso faz com que nós estejamos ali muito afins, muito entrelaçados com o ambiente e com o nosso próprio organismo. Vejam, nós conseguimos dividir ali o nosso sistema nervoso em um sistema nervoso visceral, que seria aquele onde nós não temos um controle sobre ele. Nós não temos como controlar o impulso nervoso. E por exemplo, a arritmia do coração. Então, os batimentos cardíacos não são controlados por nós. É um movimento ali involuntário, certo? Ou, por exemplo, o peristaltismo do nosso intestino ou do nosso esôfago, certo? Esse peristaltismo, esse movimento peristáltico, nada mais é do que uma função ali do nosso sistema nervoso visceral. Já o sistema nervoso somático é aquele em que nós conseguimos controlar. Por exemplo, eu estou aqui falando e o movimento da minha língua é dado de forma voluntária. Ou quando nós caminhamos ou movimentamos as mãos, certo? Esse movimento ele é dado de forma voluntária. Eu só vou movimentar as minhas mãos se caso eu solicitar, eu pedir, eu me voluntariar a esse movimento, a essa determinada função. A grande complicação é que o nosso sistema nervoso visceral, ele é um sistema muito complexo. Então, é muito difícil de a gente separar, por exemplo, as funções de um sistema nervoso somático e visceral. Um grande exemplo, o nosso músculo de função respiratória, que é o diafragma, ele é um músculo esquelético. Porém, a gente acabou de dizer que a função do sistema nervoso somático tem uma função voluntária e que os músculos esqueléticos trabalham para isso, trabalham em cima do sistema nervoso somático. Só que o diafragma, ele trabalha de forma involuntária. Um outro exemplo de complexidade ali do nosso sistema nervoso visceral é que a gente não consegue sentir, por exemplo, a mudança de pH do nosso sangue, ou simplesmente uma pressão arterial, uma diferença ali na pressão arterial. Porém, quando essas causas são patológicas, a gente consegue. Por exemplo, uma dor de barriga. Então, nós não sentimos os movimentos peristálticos, mas em uma função patológica do nosso intestino que gere uma dor de barriga, a gente consegue gerar ali um sintoma, gerar ali uma função sensitiva a partir do sistema nervoso visceral. Então, nós temos várias ali, por exemplo, a pressão sanguínea. A pressão sanguínea, a gente realmente não consegue sentir uma mudança de pressão sanguínea. Mas uma causa patológica ali, por exemplo, a hipertensão na pressão sanguínea, vai gerar ali alguns sintomas. Então, é muito difícil separar as funções de um sistema nervoso visceral do somático, graças a esses estímulos diferentes, ok?
Basicamente, o nosso sistema nervoso central e periférico, ele vai ser formado por uma diversidade de células. Então, nós temos nesse conjunto, nesse tecido, nesse órgão, né? Vasos sanguíneos, nós temos tecido conjuntivo, nós temos os neurônios. Apesar de um neurônio ele ser a chave, a célula-chave para o nosso sistema nervoso, ele só está presente em 10% do nosso sistema nervoso. O resto, 90% do sistema nervoso, vai ser formado de células gliais, certo? Que servem ali para sustentação do nosso sistema nervoso, proteção e nutrição dos neurônios. Fora isso, dentro desses 90%, nós ainda temos vasos sanguíneos, porque é muito importante que o nosso sistema nervoso seja muito bem nutrido e irrigado e muito bem oxigenado também, e tecido conjuntivo, certo? Então, nós temos um geralzão do nosso sistema nervoso que é formado de células gliais, que vão gerar suporte, proteção e nutrição dos neurônios. E aí nós temos vasos sanguíneos e algum tecido conjuntivo, certo? Formando 90% dessa massa. E 10% formado pelas células-chave do nosso sistema nervoso, que são os neurônios, ok? Essas células gliais que a gente falou, que geram ali sustentação, proteção e nutrição ao nosso sistema nervoso, elas vão ter vários formatos e funções. Por exemplo, elas podem ter um formato de microglia, de astrócitos, de células de Schwann, enfim. E aí cada um vai gerar vai ter, né, uma determinada função e um determinado conceito ali no nosso sistema nervoso, ok? Então é muito importante que você saiba que dentro do nosso sistema nervoso eu consigo dividir em neurônios, células gliais e tecidos, como vasos sanguíneos e tecido conjuntivo, ok? Mas nós vamos falar um pouco mais sobre a nossa célula-chave, ok? Então, nós vamos falar sobre uma organização estrutural do nosso neurônio. O neurônio ele é uma célula, então ele possui um núcleo celular, certo? Rodeado de um corpo celular e duas regiões muito interessantes, que são regiões ramificadas. Essas regiões ramificadas, quando menores, são chamadas de dendritos. Elas servem para receber ali uma informação e levar até o núcleo, ok? Já a nossa ramificação maior, ela é chamada de axônio e ela serve para levar a informação. Então, o dendrito recebe a informação, o axônio leva essa informação. Como o axônio ele tem uma região ramificada muito grande, né? E todo o impulso nervoso ele tem que passar por essa região. Muitos desses neurônios, na verdade a quase totalidade deles, vão possuir o que nós chamamos de bainha de mielina. Essa bainha de mielina nada mais é do que uma região ali gordurosa, certo? Lipídica, tá? E essa região ela vai ser um isolante ali elétrico, já que o impulso nervoso ele é um impulso elétrico, certo? E esse impulso elétrico, isolado por essa bainha de mielina, vai fazer com que esse impulso ele chegue de forma mais rápida e ele não se disperse, certo? Então, qual a função da bainha de mielina? É simplesmente aumentar a velocidade ali do impulso e gerar uma resposta muito mais rápida. Tranquilo? Na ponta ali de um axônio, certo? Nós vamos ter o que nós chamamos de sinapse nervosa, que nada mais é do que a transferência de informação de uma célula para outra, ou seja, a informação através ali de um neurotransmissor. Então vejam aqui o nosso exemplo. Eu tenho esta célula, vejam os dendritos, o corpo ali celular e o axônio. Lembrando que dendritos
são as ramificações mais curtas, axônios são as ramificações mais longas. Entre um axônio, entre uma célula e outra, existe o axônio, e é lógico que esse axônio ele vai ter uma terminação. Essa terminação ela fica muito próxima da próxima célula nervosa, do próximo neurônio. E entre a ponta do axônio, a terminação de um axônio, e o próximo corpo celular, nós temos o que nós chamamos de fenda sináptica. Essa fenda sináptica é responsável por transferir essas vesículas sinápticas junto com os neurotransmissores. Então, vocês estão vendo essas bolinhas nada mais são do que neurotransmissores, certo? Esses neurotransmissores são liberados através das nossas vesículas e entram na fenda sináptica. Ao entrar na fenda sináptica, nós temos ali receptores de neurotransmissores. Esses receptores de neurotransmissores fazem com que esses neurotransmissores entrem no corpo celular e assim a nossa informação ela passa, o nosso estímulo nervoso ele passa de uma célula para outra célula, ok? Basicamente, nós temos uma organização estrutural do nosso sistema nervoso, certo? E o nosso sistema nervoso ele pode ser dividido em substância cinzenta e substância branca. Isso é um corte ali do nosso cérebro e vocês podem observar que existe uma região mais escura e uma região mais clara. Essa região mais escura ela é chamada de substância cinzenta, formada principalmente pelo corpo dos neurônios. Então, eu vou voltar aqui, ó, corpo dos neurônios, certo? O corpo celular dos neurônios. E a região da substância branca, ela vai ser formada pelos axônios dos neurônios, ou seja, aquela ramificação mais alongada dos neurônios. E voltando aqui, está aqui a nossa região. Lembrando que esses axônios são riquíssimos em baía de mielina, que tem uma característica ali gordurosa, ok? É uma bainha de gordura, de lipídios. Nós temos também uma organização anatômica desse sistema nervoso. Então, anatomicamente, nós dividimos o sistema nervoso em um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele vai ser basicamente formado pelo cérebro e pela medula espinhal. E aí nós vamos falar de sistema nervoso central na nossa próxima aula. E o sistema nervoso periférico, que vai ser responsável ali pela distribuição dos neurotransmissores em todo o nosso corpo, fazendo com que nós estejamos, eficiência sensitiva. Por exemplo, quando alguém toca em você, você vai sentir esse estímulo, certo? E a partir desse estímulo, você vai gerar uma resposta. Esse movimento de estímulo-resposta é gerado através ali de nervos do sistema aferente e eferente, que nós vamos ver também nas nossas próximas aulas. Então vejam, sistema nervoso central conduz ali os mecanismos principais de funcionamento do nosso sistema nervoso. Sistema nervoso periférico tem mais uma função sensitiva e se distribui ao longo do nosso organismo. Tranquilo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado e até a próxima.